De volta com Viver Bem, hoje falando de insônia. Estávamos falando sobre os fatores, né, as causas da insônia. Continuando então com esse tópico, doutor, eu queria que o senhor falasse sobre os problemas de saúde. Eles podem contribuir com a insônia? Podem ser a causa? Sim. Entendemos como problemas de saúde algumas causas orgânicas, né, que poderiam, de alguma maneira, gerar um quadro de insônia. Sempre lembrando que insônia não é somente não dormir. Muitas vezes o paciente dorme, porém tem interrupções durante o sono, certo? E no final desse período ele não se sente descansado, ele tem um dia, uma sensação de fadiga, dificuldade de concentração, por não ter um sono reparador, certo? Aqui, né, nós podemos observar essa interrupção momentânea e involuntária da respiração. Isso é o que a gente chama de apneia do sono, certo? Como nós citamos, essa apneia gera uma diminuição dos níveis de oxigênio que chega no cérebro e o cérebro interrompe o sono como sinal de alerta. Na verdade, a insônia seria só uma consequência da apneia. Uma consequência, né? Geralmente o diagnóstico desse transtorno é feito com um exame chamado polissonografia, onde são observados vários parâmetros, né? Como oxigenação, contração da musculatura que fica ao redor dos olhos, que é muito importante para fazer alguns diagnósticos diferenciais, para ver se o paciente consegue cumprir todas as etapas, né, do sono, que são fundamentais para ter esse sono reparador, como nós citamos, certo? Frequência cardíaca, atividade no eletrocefalograma, essas coisas todas, né? Vamos citar novamente, doutor? Eu queria que, aproveitando o gancho que o senhor falou sobre o diagnóstico da apneia, para ter um diagnóstico geral da insônia, estou achando que preciso procurar um médico, vou procurar um médico, como que vai ser identificado que o indivíduo tem um problema de insônia? Certo. O diagnóstico da insônia basicamente é clínico, né? É o que o paciente refere, né, na conversa com o seu médico, no processo que nós chamamos de anamnese, né, dentro da parte da semiologia. Ele vai relatar como é o dia a dia dele, hábitos alimentares, atividade física, certo? Como ele se sente depois de tantas horas, se essa dificuldade de conciliar o sono ou de manter o sono, se ela não se sente bem quando acorda, tem cefaleia, irritabilidade, se alguma coisa que ela faz no dia a dia, ou seja, o seu comportamento é uma causa principal. E se ela tem também características de outras doenças, né, como quadro depressivo, ansioso, vai se observar o consumo de álcool, cafeína, outras substâncias que a pessoa às vezes tenta utilizar com o intuito de melhorar a lucidez dela durante o dia, mas que interfere também na conciliação do sono. A maconha, muitas vezes, ela é utilizada, às vezes, por alguns pacientes para melhorar a qualidade de sono, porque tem um transtorno de ansiedade, certo? Ou seja, são inúmeras as características e causas, né, que podem fazer um diagnóstico de insônia. Inclusive, doutor, nós conversamos com uma personagem, a Maria Luísa, ela sofre com a insônia e nos conta como consegue conviver com ela. Convido o senhor então a assistir comigo. Meu nome é Maria Luísa, eu sou formada em publicidade e propaganda, atualmente trabalho como produtora de TV, então tenho uma rotina bem estressante às vezes, assim. Eu sempre dormi mal, mas depois que eu comecei a trabalhar, piorou porque eu tinha menos tempo para descansar de uma noite mal dormida. Eu acho que é o estresse mesmo, eu sou muito ansiosa e sempre fui muito ansiosa, mas aí ao longo do tempo veio piorando a ansiedade, então quanto mais ansiosa eu fico, menos eu durmo, mais vezes eu acordo durante a noite e eu fico mais estressada. Eu me tratei um tempo com remédio para ansiedade mesmo, e ansiolítico, só que eles não me faziam bem, então depois de uns 3 ou 4 meses mais ou menos eu parei de tomar e comecei a procurar algumas coisas mais alternativas que não me deixassem tão mal ao longo do dia como os remédios me deixavam. Bom, eu pratico exercícios físicos, eu tento meditar, eu faço psicoterapia, então a minha psicóloga me ajuda muito a tratar a minha ansiedade, o que automaticamente me ajuda a dormir um pouco melhor. Só que ainda não é o suficiente, eu ainda acordo 5, 6 vezes durante a noite, eu demoro muito para conseguir dormir, independente de eu ter 5 horas para dormir ou 10 horas para dormir, ainda assim eu durmo mal porque eu acordo a noite inteira. Hoje eu já durmo, mas acordando várias vezes. Hoje eu não me sinto descansada ao longo do dia, eu me estresso às vezes muito mais fácil. Eu venho para o trabalho, eu poderia render muito mais se eu dormisse bem,
Mas como eu não consigo dormir bem, então às vezes eu acabo rendendo menos do que eu poderia. Mas quando a gente tem insônia, todos os dias você não dorme bem. Acho que a queixa da Maria Luísa é uma das mais comuns, né, doutor? Eu tenho um problema de ansiedade e isso acaba interferindo na qualidade do meu sono, acordo várias vezes na noite. Sim. E como ela citou, né, vale a pena frisar, às vezes uma medicação prescrita, com a melhor das intenções, ela acaba sendo às vezes mais prejudicial do que o próprio transtorno, né? Então, por isso é fundamental fazer um diagnóstico preciso. Não é porque vai no psiquiatra, vai no neurologista, no otorrinolaringologista que tem necessidade de fazer uso de alguma medicação, né? Hoje a indicação de um diagnóstico de transtorno do sono, né, como a insônia, a primeira conduta é a terapia cognitivo-comportamental, entendeu? Então, não devemos abusar dos recursos medicamentosos, né, sem antes observar a parte comportamental, né, o nosso dia a dia, o ambiente, né? Mas nisso tudo, doutor, quando eu sei que é a hora, que aquilo está precisando de um tratamento, de um acompanhamento, de procurar um médico, quando o indivíduo vai saber se realmente aquilo está afetando e deve se procurar um médico? Bom, não é o indivíduo que vai fazer o diagnóstico e determinar se ele tem necessidade ou não de fazer uso de medicamento. Ele deve procurar um profissional. Mas o que estimula as pessoas a procurarem? Em qual momento que normalmente ela sente, né, isso? O que caracteriza a insônia é, vamos dizer assim, a consequência de um sono que não é reparador, né? Aquilo vai trazer prejuízo para o dia a dia do paciente, né? Do indivíduo que ainda não é paciente, certo? E ele vai procurar por necessidade. E tem exames específicos, doutor, para saber se a pessoa passa por distúrbios do sono? Sim, nós citamos já a polissonografia, né? A polissonografia é o exame mais preciso para fazer os diagnósticos de insônia. Certo, então a gente vai para uma pausa rápida, doutor, daqui a pouco a gente segue com o nosso Viver Bem, falando mais sobre insônia. Se você dorme mal, se queixa aí durante o dia da sua noite mal dormida, fique ligadinho no nosso programa de hoje, daqui a pouquinho nós estamos de volta.